Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Hoje a gente vai conversar sobre fundos referenciados. Eu estou com uma pauta aqui na minha frente e essa pauta pode estar na sua frente também. Caso você queira ter acesso a todas as nossas pautas dos vídeos aqui no YouTube, basta clicar aqui na descrição, no primeiro link e se inscrever na nossa área de membros grátis e procurar lá em treinamentos a nossa categoria de pautas do YouTube para você ter acesso a tudo isso daqui e muito mais, tá ok? Então vamos lá, vamos começar nosso vídeo de hoje, que é bem curto, assim como todos os nossos vídeos da nossa reta final aqui. O que são fundos referenciados? Vamos conversar sobre isso. Obrigações dos fundos referenciados e também taxas nos fundos referenciados. O que são? Bom, os fundos classificados como referenciados, eles devem conter expressamente em sua denominação qual o indicador de desempenho daquele fundo. Exemplos: fundo referenciado DI. Fundo referenciado DI. Quem bate o olho e já lê o nome do fundo, já sabe exatamente qual o índice ou indicador de desempenho daquele fundo, certo? Bom, a ideia qual é? É que o investidor, como eu acabei de dizer, ao ver o nome do fundo, não tenha dúvidas com relação à sua política de investimentos. Lembrando que política de investimentos é um dos documentos que a gente conversou sobre os documentos obrigatórios para os fundos de investimentos há pouquíssimos dias atrás, e que busca acompanhar determinado índice em termos de performance. Uma observação, eu sei que eu vou dizer isso, mas uma observação é a seguinte: um índice referenciado não significa que ele só possui ativos daquele indicador de desempenho. Não. E muitas vezes, raramente possui algum ativo daquele indicador de desempenho. Normalmente, a legislação ela diz que aquele índice ele deve ter, a gente vai conversar sobre isso agora, falando sobre as obrigações, mas eu vou dar só um resumo antes. Aí, aquele índice ele deve ter alguns ativos que são diretamente atrelados àquele indicador de desempenho. Mas muitos ativos não possuem índices diretamente atrelados. Então, Pedro, por que tem no nome deles o indicador de desempenho? Bom, muito simples, porque ele busca imitar ou ultrapassar aquele desempenho que aquele indicador possui. Então, por exemplo, se a gente tem aqui a taxa CDI, vamos supor que a taxa CDI esteja 15,14%. Bom, a taxa CDI é 15,14%, se um fundo referenciado DI, significa que aquele fundo vai tentar imitar ou ultrapassar aquele indicador de desempenho ou aquela meta, que no caso aqui é 15,14%. Ok? Ao ano, tá bom? Bom, vamos falar sobre as obrigações agora, então. É a obrigação do fundo referenciado que eles tenham 80% no mínimo de seu patrimônio líquido referenciado ou representado isolada ou cumulativamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional e ou do Banco Central do Brasil, títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco localizada no país. Eu já falei com você sobre classificação de risco, que é a questão do rating, ok? Então, dá uma olhada, digita rating Universidade Financeira, que você vai ver esse vídeo aqui na Universidade Financeira. Então, é necessário que eles tenham 80% no mínimo, os fundos referenciados, de Tesouro Nacional, tá? Ou títulos emitidos pelo Banco Central, e títulos e valores imobiliários de renda fixa, cujo emissor, no caso aqui, privado, ok, privado, esteja classificado como baixo risco por agências de classificação de risco localizadas no país. Não adianta ser uma agência internacional, certo? Bom, uma outra obrigação desses fundos referenciados é que eles estipulem que 95% no mínimo da carteira seja composta por ativos financeiros de forma a acompanhar direta ou indiretamente, se lembra que eu falei antes, indireta, tudo bem, mas indiretamente também pode ser feito dessa forma, ok? A variação do indicador de desempenho, que a gente chama no mercado de benchmark, tá? Escolhido. Então, eles escolhem um indicador de desempenho, eles têm um benchmark, beleza? O fundo tem um benchmark. Agora, ele pode ter 95% no mínimo, ele deve ter, mas ele pode ter ativos financeiros que vão acompanhar aquele benchmark direta ou indiretamente. Interessante, né? Interessante. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático depois. Mais uma obrigação. É obrigação dos fundos referenciados que eles restringam a respectiva atuação nos mercados de derivativos
a realização de operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista até o limite dessas. Nossa, que frase é essa? Bom, é muito simples. A atuação no mercado de derivativos é restrita, assim como os fundos de curto prazo que a gente viu ontem. Para quê? Você só pode realizar operações, na verdade um fundo referenciado só pode realizar operações no mercado de derivativos com o objetivo de proteger as posições que ele tem, certo? Simples assim, não precisa ir além disso, isso é simplesmente um detalhe, uma curiosidade. Bom, eu vou dar um exemplo prático aqui, antes da gente falar de taxas para finalizar esse vídeo. Vou dar um exemplo prático aqui de como é que funciona aquela questão de direta e indiretamente a composição dos ativos na carteira desse fundo referenciado. Vamos supor que o fundo referenciado seja DI. A gente sabe que o CDI é muito próximo, quase equivalente, tá, à taxa Selic. Se a gente sabe que 80% do fundo precisa ter títulos emitidos, seja em renda fixa privada ou renda fixa pública, no caso aqui do Tesouro Nacional ou títulos emitidos pelo Banco Central, mas normalmente do Tesouro Nacional, qual seria a sacada aqui? Que o fundo comprasse diversos papéis de tesouro atrelado ao Selic, não é? Porque se ele está buscando imitar ou superar a DI, teoricamente a Selic seria a melhor opção. Ok, mas ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode comprar, inclusive, títulos IPCA, título pré-fixado, pode comprar debêntures, pode comprar um monte de outros títulos de renda fixa, até 95%, né? Ele é obrigado a comprar, os outros 5% ele pode botar até renda variável. Ele pode botar renda variável, letra de crédito, enfim, certificados de depósito, ele pode botar o que ele quiser lá dentro, né? Os 5%. Mas até 95% tem que ser renda fixa, certo? Então, ele pode ter ativos, tá, que não estão ligados diretamente ao benchmark que ele escolheu. É por isso que quando você vai olhar um fundo referenciado, você ainda assim tem que dar uma olhada no portfólio. Tem que dar uma olhada no portfólio, tá? Isso é muito importante. Fechei parênteses aqui, eu só queria deixar essa dica para você, para servir mesmo como uma educação. Vamos lá, para a gente fechar, taxas. Também, assim como o fundo que a gente viu ontem, que é o fundo de curto prazo, também é vedada a cobrança de taxa de performance, salvo quando se tratar de um fundo destinado ao investidor qualificado no mercado. Certo? Bom, investidor qualificado a gente já tem um vídeo falando sobre o que é, e amanhã a gente vai conversar sobre fundos de renda fixa, um dos fundos de maior oferta no mercado. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar esse vídeo. A gente está na reta final dos nossos vídeos aqui sobre fundos de investimento. A gente vai começar uma nova série em seguida. E eu quero agradecer muito a você pela sua companhia, enfim, pelo tempo investido em você mesmo. E não deixe de acompanhar esses últimos vídeos. Ainda falta um pouquinho, mas a gente já entrou na reta final aqui. E eu te vejo amanhã conversando sobre fundos de renda fixa. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike aqui nesse vídeo. E a gente se vê amanhã às 9. Até lá!